Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje, mais uma vez, o presidente do PT do Rio de Janeiro, o Washington Quaquá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Paulo Capelli, do jornal O Dia. Boa noite, Capelli. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Washington Quaquá. E a você que nos acompanha em casa. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. A Aeronáutica confirmou a autenticidade dos áudios divulgados na internet com comentários jocosos gravados durante o transporte do ex-presidente Lula para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A Força Aérea Brasileira afirmou que a comunicação com comentários externos ocorreu entre as torres de Congonhas, em São Paulo, e de Bacaxeri, em Curitiba, mas que as mensagens em tom ofensivo não partiram de controladores de voo. Na gravação vazada, o interlocutor não identificado sugere que o piloto jogue o ex-presidente Lula para fora do avião e chama o ex-presidente de lixo. A manifestação, ocorrida por meio de uma intromissão na frequência de rádio, foi repreendida imediatamente pelos funcionários envolvidos na operação. O presidente Michel Temer deu posse na terça-feira aos novos ministros que vão ficar no governo até o fim do mandato. A equipe terá que enfrentar a pressão para manter o executivo funcionando durante o clima eleitoral. Os 10 ministros foram empossados de uma vez e terão apenas 8 meses para dar continuidade aos projetos dos antecessores que tiveram de deixar o cargo para disputar as eleições em outubro. Entre as pastas que mudaram de comando estão Educação, Trabalho, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento e Fazenda. O presidente fez uma escolha técnica para comandar a economia nestes últimos meses do governo. Eduardo Guardia ocupava a Secretaria Executiva. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer destacou as conquistas do ex-ministro Henrique Meirelles, que poderá integrar uma chapa com ele nas eleições, e demonstrou as expectativas em relação à Guardia. E antes de deixarem os cargos, os ministros que vão disputar as eleições contaram com dinheiro extra para mostrar as realizações deles enquanto estavam na pasta. O valor de emendas parlamentares liberado no mês passado bateu recorde. O pagamento de mais de 2 bilhões de reais em emendas parlamentares é uma corrida contra o relógio por causa das eleições. Por determinação da lei eleitoral, o governo só pode liberar recursos e iniciar novas obras até julho. E não foi à toa que o volume de dinheiro liberado no mês passado foi o mais alto desde 2016. Em março do ano passado, a Casa Civil, que é responsável por autorizar o pagamento de emendas, liberou quase 1/4 do que saiu dos cofres públicos no mês passado. Eu fico por aqui, mas eu te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta, às 11 da noite. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do PT do Rio de Janeiro, Washington Quaquá, contando com a presença do jornalista Paulo Capelli. Quaquá, como é que você viu a prisão do ex-presidente Lula e quais são as consequências políticas no PT com esta prisão? Acho que a prisão do Lula é um projeto claro de instituir, aliás, já está instituído no Brasil, uma ditadura, uma nova ditadura, uma ditadura soft, uma ditadura pós-moderna, é uma ditadura que não precisa de tanque de guerra, que não precisa do pau de arara da tortura nos porões do doicode, é uma ditadura de novo tipo, uma ditadura que usa as televisões para desmoralizar as pessoas, para condená-las, mesmo que inocentes. A televisão antigamente chamava de comunista, hoje chama de ladrão. Hoje bota a pecha das pessoas, que essas pessoas são corruptas, mesmo sem prova, mesmo sem nenhuma prova. Então as pessoas são condenadas na TV. O judiciário acoplado a esse processo da TV, ele
institui o processo e às vezes prende sem processo, sem sequer ter um processo aberto. O cidadão não é nem réu no processo, Então, ainda é investigado, já é preso. Kafkaniano. Né? O sistema jurisdicional brasileiro é kafkaniano. Mas aí a gente pega, por exemplo, como acontece, né? Isso passa por um processo. A princípio, o PT falava muito, uma perseguição do juiz Sérgio Moro ao Lula. Condenou, né, 8 anos de prisão, depois TRF4, 12 anos. Aí foi para o Supremo não reviu a prisão em segunda instância, ou seja, Lula foi preso. Primeira e segunda instância, aval do Supremo. Então, o judiciário todo pertence a esse golpe, digamos assim, que o senhor caracteriza? Todo não. O Gilmar Mendes fez uma crítica ao PT, que eu reporto uma crítica precisa e justa. Ele disse o seguinte, que nós acabamos com as garantias fundamentais quando colocamos aqueles ministros do Supremo lá. Se os ministros antigos tivessem votado, só eles, era 3-1 para o Lula. Porque existia no Brasil, como existe no mundo, uma garantia dos direitos individuais. A Constituição diz que só pode ser preso depois do processo transitado em julgado. O processo do Lula não foi transitado em julgado. Ela fala que só pode ser considerado culpado, né? Talvez daí essa interpretação fala que só pode ser considerado culpado. E, portanto, preso. Você não pode ser preso sem ser culpado. Isso é uma loucura. Né? O que acontece no Brasil? Os pobres no Brasil sempre foram presos sem sequer formação de culpa. Você entra nas cadeias, tem gente que está há 10 anos preso sem conclusão do processo. Isso já era comum. A falta de direitos, de garantias individuais, era comum para os pobres. Os novos juízes que entraram, essa classe média ressentida que hoje ocupa o judiciário, por isso que não é um juiz, não é só o Sérgio Moro. As classes ressentidas, que você sabe que o típico classe média, ele é o quê? Ele tem inveja do rico, mas ele odeia o pobre. Né? E ele odeia o PT. Então hoje está disseminado no meio do judiciário, não é a maioria, mas uma boa parte, ódio ao PT. O ministro Celso de Mello, decano lá do Supremo, já chegou a dizer claramente, olha, várias constituições do mundo não consagram o princípio da presunção da inocência. A brasileira consagra. E se consagra, deve ser interpretado ipsiliter, como está ali. Não há como se interpretar de uma outra forma. Poderia não constar, se você não são todas as constituições do mundo que contemplam esse princípio. Como a brasileira contempla, não há como você não interpretar de maneira clara como está ali. Ele é um ministro, enfim, não pode dizer tudo do ministro Celso Mello, menos que ele seja simpático ao PT. Quer dizer, é um político tradicional, inclusive, é um ministro tradicional que tem uma linha política absolutamente conservadora e, no entanto, disse isso. Qual é a consequência disso, quer dizer, para o PT? O PT se fragiliza, o PT cresce com essa situação do Lula, na sua avaliação? Olha, eu acho que uma consequência dramática é que a esquerda brasileira, que tinha se integrado ao regime democrático, foi obra do Goberi do Couto Silva, obra dos militares. Né? Saiu da cabeça do Goberi quando ele pensou no fim da ditadura que integrasse a esquerda ao regime. O PT, que era um partido com um sopro transformador muito grande, e até setores revolucionários muito grandes, o PT se integrou ao regime. E o que está acontecendo agora? Há uma tentativa de retirar a esquerda do regime. Isso é grave. Eu, particularmente, que acho que sou a favor de transformações radicais na sociedade, acho que a via democrática é a melhor. Inclusive, o PT planeja manter a candidatura do Lula pelo menos até 15 de setembro, ou seja, registrá-lo como candidato, mesmo preso, é isso? Lula é nosso candidato. É nosso candidato e nós vamos para a televisão e dizer o seguinte, vote para defender o Lula, para defender o seu emprego, que está acabando, né? A reforma trabalhista está precarizando os empregos, para defender o churrasquinho que você fazia na laje no final de semana, com as melhores condições de vida que você tinha na época do Lula, o carrinho novo que você comprava, as condições do teu filho negro pobre para a universidade. Nós vamos fazer esse debate com o povo brasileiro. Eu não tenho dúvida, a maioria do povo brasileiro apoia o Lula. Se ele fosse candidato, ganhava no primeiro turno. Eu não tenho dúvida que ele, lá em Curitiba preso, ou em qualquer lugar, que o povo brasileiro vai votar no Lula e vai eleger uma imensa bancada do PT. O tiro vai sair pela culatra. Agora, nós vamos mobilizar o povo. Estamos indo para a periferia, para as favelas, panfletar, para esclarecer o povo, para que a gente tenha uma solução democrática para esse país. Você acha que o PT cresce com essa situação? Eu não tenho dúvida. E tem alguma informação de pesquisa, de alguma coisa sobre, digamos, as consequências da prisão junto à opinião pública, digamos, que tipo de consequência produziu no PT? Cresce a aprovação do presidente ou não? O PT está monitorando essa...
esse fato. A informação que eu tenho, não oficial, mas é que as pesquisas que estão indo a campo, não só as ligadas a nós, mas as pesquisas no geral que estão indo a campo, dão conta de que é uma comoção em relação à prisão do Lula. Então, o Lula é impressionante. Eu tive com ele em São Bernardo, pouco antes do processo da prisão. O Moro queria desmoralizar o Lula. Queria prender ou jamais desmoralizar. O Lula saiu daquele processo muito maior do que entrou. Se é possível ele ser maior do que ele já é, uma figura internacional, que o Obama disse que ele era o cara, o político mais popular da Terra. O Obama falou isso para ele. Sim. E nós estamos destruindo um cara que era respeitado, em todo mundo. O mundo está se levantando pelo Lula, né, porque está vendo a arbitrariedade que está acontecendo no Brasil. Um homem daquela idade que fez tanto pelo Brasil, preso sem prova, por causa de um suposto triplex que nem dele é. Então, o Brasil está se levantando e o mundo está se levantando, vai ter a resposta. Eles vão ter a resposta. Vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, recebendo hoje o presidente do PT, Washington Quaquá.